Como criar dashboard dos 5 maiores vendedores do mês passo a passo. Nesse vídeo eu vou estar lhe ensinando a criar um dashboard dos seus 5 maiores vendedores com ranqueamento, onde você vai conseguir visualizar quem são as 5 pessoas que mais realizaram vendas dentro de um período, tanto do mês como também por ano. Faça um convite a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então, eu vou estar utilizando aqui somente fórmulas. Então vamos lá, ó. Vamos entender aqui o funcionamento do nosso arquivo. Ó. Observe aqui que eu tenho a minha base de dados, da onde eu vou fazer uma extração aqui para essas células auxiliares, que eu vou fazer juntamente com você o passo a passo. Temos aqui a nossa guia, onde tem as imagens dos vendedores, inclusive também o nome dos mesmos. Observe aqui que eu também tenho uma coluna onde tem o nome dos meses e também com a posição de cada mês. O mês de janeiro é o número 1, o fevereiro é o número 2 e por aí vai. E a mesma coisa eu fiz aqui para os anos, perfeito? Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal fazendo algo parecido utilizando a função índice mais CORRESP. Nesse vídeo eu vou utilizar a função indireto para trazer o mesmo resultado, e é você que vai decidir qual fórmula usar, índice mais CORRESP ou a função indireto mais CORRESP. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Bom, a primeira coisa que eu vou precisar é da minha base de dados fazer uma extração para mim separar aqui o dia, o mês e o ano. Para quê? Para que eu possa ter umas caixas de combinações, para que eu possa fazer filtros lá no meu painel e eu possa ver as vendas do dia, do mês e do ano. Então para isso eu tenho que extrair das minhas datas quem é o dia, quem é o mês e quem é o ano. Então vamos lá, ó. Para isso, observe, ó. Eu vou colocar aqui igual a quê? Igual. No caso aqui, eu vou colocar a função texto. Então, igual a texto. E eu quero retornar desse texto uma data. Então vamos lá, o valor eu vou apontar para a minha célula onde contém o valor, vou colocar um cifrão do lado para que quando eu arrasto para o lado eu não perca essa referência. No entanto, quando eu arrasto para baixo, mude para a célula abaixo. Ponto e vírgula. Vou colocar que entre aspas duplas eu quero o dia, então eu vou colocar 2Ds para representar o dia. E agora vou colocar entre aspas duplas novamente, fechei o meu parênteses e posso dar um enter, vai me retornar aí o dia, perfeito? Ao arrastar para o lado, você vai observar que ele vai me retornar o mês e o ano. Bom, como retornou a mesma informação, o que é que eu devo fazer diferente? Apenas mudar a máscara. Se eu quero um mês, então eu vou mudar de 2Ds, que traz a máscara do dia, para o mês, que no caso eu vou colocar aqui, observe, ó. 1, 2, 3, 4 M's para trazer o mês por completo. Caso você queira um mês abreviado, coloca apenas 3 M's. Ou se preferir o número do mês, coloca apenas 2 M's. Ó. Então, vou dar um Enter. Observe que retornou o mês de janeiro. Perfeito? Se eu quiser aqui o ano por completo, também vou colocar 4 letras A. E dou um Enter. Observe que retornou o ano por completo. Perfeito? Se eu selecionar esse intervalo, duplo clique na minha alça, observe que de forma dinâmica eu já vou conseguir extrair de todas as minhas datas, o dia, o mês e o ano. Perfeito? E o que é que vamos fazer agora para que possamos entender? Ó? Bom, eu vou ter que ter um critério aqui para retornar o dia, um para retornar o mês e o outro para retornar o ano. Então como é que a gente faz aqui? Tem inúmeras formas de se fazer, perfeito? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa. Vamos lá na nossa vamos lá no nosso painel e vamos inserir aqui caixas de combinação. Então eu vou clicar nessa guia desenvolvedor, não vou utilizar macros, caso você não tenha ela habilitada, porque por padrão ela não vem habilitada no seu Excel. O que é que a gente deve fazer? Ó? Eu vou clicar aqui em arquivo. Ao clicar aqui em arquivo, eu vou estar clicando em opções e vou estar configurando o meu Excel para que essa guia desenvolvedor seja habilitada. Algo bem simples, ó. Opções, eu estou utilizando aqui a versão 2016 do Office. Então, cliquei em opções e observe, ó. Se você estiver utilizando uma versão, por exemplo, 2007, 2010, possivelmente tem lá a opção mais utilizada. E você vai clicar nela e vai aparecer a guia desenvolvedor e você marca a mesma. Então, aqui no meu caso, ó, personalizar faixa de opções, vou clicar nessa opção e vamos verificar se é nesta, perfeito?
Então observe, ó, ao clicar aqui em personalizar a faixa de opções, eu tenho aqui a guia desenvolvedor já habilitada, pois no meu caso, como eu utilizo macros, eu trabalho muito com essa guia habilitada. Então basta você marcar a mesma e dar um OK, perfeito? Não vou fazer isso porque eu já tenho ela habilitada. Uma vez feito isso e salvo o seu arquivo, toda vida que você abrir qualquer planilha Excel, a guia desenvolvedor já vai vir habilitada para você. Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui na guia desenvolvedor, vou clicar aqui no meu inserir, nesse objeto, e vou pegar uma caixa de combinação. E observe que é esse objeto aqui, ó, o segundo objeto. Ó. Vou clicar sobre ele e vou desenhá-lo aqui, ó. Feito? Então, vou deixar por enquanto ele nessa posição. Ao clicar sobre ele, formatar controle, a gente vai formatar esse controle. É bem simples a sua formatação, ó. Ele me pede o intervalo de entrada, ou seja, os valores que vão entrar nesse intervalo, o vínculo da célula, ou seja, quando eu selecionar algum item, ele lança o valor desse item à célula correspondente a que eu vincular, e a quantidade de linhas suspensas, a quantidade de linhas que eu quero ver dentro dessa lista. Então vamos lá, o passo a passo, o intervalo de entrada, que informações eu quero ver dentro dessa caixa. Vou clicar nessa setinha e apontar para a aba que eu tenho esses dados. Vamos aqui na minha guia vendedores, e nesse caso aqui eu quero trazer os meses. Então vou selecionar aqui os meses, observe, ó, de janeiro até dezembro, e vou clicar aqui na minha caixinha. Um detalhe bem interessante, se eu tivesse um intervalo nomeado, bastaria eu colocar aqui o número do meu intervalo, que ele reconheceria da mesma forma. Então observe, ó, pegou dia 2 até 13, ou seja, pegou lá da primeira célula que contém o mês de janeiro até a última célula que contém o mês de 10, que é referência a dezembro. O meu vínculo da célula, a que célula eu vou vincular essa informação? Bom, ao clicar nessa setinha, novamente eu vou clicar numa célula que vai me servir como auxiliar. Eu posso clicar em qualquer uma que eu queira. No meu caso, eu vou clicar, vejamos aqui, eu vou clicar, por exemplo, vou clicar nessa célula aqui acima, ó, beleza? Vou clicar na mesma e vou clicar aqui na minha caixinha, ó. E linha suspensa é a quantidade de linhas que eu quero visualizar. Se eu mantiver 8 nesse momento, vamos ver o que acontece, ó. Ao dar um OK, vou chamar minha caixinha e observe que eu tenho o que aqui, ó? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, apenas uma listagem de 8 suspensas. No entanto, eu tenho 12 meses. Se observarmos, eu tenho uma barra de rolagem. Então, essa quantidade de linhas suspensas é a quantidade de linhas que eu vou visualizar em primeiro momento, ó. Como eu tenho 12 meses e eu não quero ter essa barra de rolagem, eu vou mudar aquele número de 8 para 12. Ó. Então, vou clicar sobre ela, formatar controle e vou mudar aqui de 8 para 12. Ou seja, eu vou ter 12 dados suspensos. Ó. Vou dar um OK. E aquele vínculo da célula, caso você não saiba nada disso. O vínculo da célula nada mais é do que, quando eu seleciono o primeiro item dessa listagem, ele lança na minha célula, aqui eu vinculei essa caixa de combinação, o valor. Ou seja, se eu selecionei Jan, ele vai lançar lá na célula o número 1, porque faz referência ao primeiro item da listagem. Se eu selecionei fevereiro, ele vai lançar o número 2, porque é o segundo item dessa listagem. E se eu selecionei dezembro, ele vai lançar o número 12, porque é o 12º item dessa listagem. Então vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, o mês de março. Ó. Ao selecionar março, observe aqui que aparentemente nada acontece diferente. Se eu for lá na minha base, na minha célula vinculada, vamos dar uma olhada aqui, observe que ele lançou o número 3. Ó. E também tem um detalhe bem interessante. Se eu vir aqui manualmente e seria, por exemplo, um número qualquer, como seria aqui o 5? Ó. Se eu for na minha caixa de combinação, observe que ele mudou para maio, que faz referência ao mês de maio. Legal? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Bom, como na minha base de dados eu deixei o mês por completo e não abreviado, vamos também fazer a mesma coisa aqui nessas células. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, janeiro. Vou deixar aqui tudo minúsculo, que não vai fazer referência nenhuma, é apenas questões didáticas. Ó. Janeiro. E vou dar um duplo clique aqui na minha aula, só para que ele autocomplete os meses, perfeito? Para quê? Porque se eu colocar Jan e na minha base de dados tem janeiro, ele vai fazer diferenciação. Então, observe, ó, agora sim, já tem os meses aqui com o nome completo. Ó. Legal? Bom, o que é que vamos estar fazendo agora? Vamos seriar a segunda caixa de combinação, porque eu quero também ter um filtro por ano. Se você quiser um filtro também por dia, é muito simples. Basta você inserir uma terceira caixa de combinação. Então vamos lá, ó. Desenvolvedor, inserir. Vou pegar uma caixa de combinação novamente, vou desenhar ela aqui e vamos inserir os mesmos valores. Ó. Vou clicar sobre ele. Dessa vez eu vou fazer diferente só para que você veja. Ó.
Se eu vim aqui na minha aba desenvolvedores, ó, na minha aba vendedores, selecionar esse intervalo e renomear o mesmo, vamos chamar ele aqui, por exemplo, de anos. Observe aqui o nome que eu estou dando ao mesmo e eu vou pressionar o Enter. A partir desse momento, eu vou estar batizando esse intervalo de anos. Então, vou digitar aqui anos e vou dar um Enter. Então, se eu for nessa célula e selecionar anos, você vai observar que o Excel já entende quem é anos. Perfeito? E agora, se eu for lá na minha caixa de combinação, clicar sobre ela, formatar, controle, e digitar anos aqui, vamos ver se ela vai reconhecer. Ó. Vou digitar anos, aqui no meu vínculo da célula. Aqui célula eu vou estar vinculando a informação, vou clicar sobre ela, vou apontar para a célula que eu quero vincular. Por exemplo, eu vou clicar sobre esta célula aqui, ó. Observe. E vou fechar minha caixinha. Quantos dados eu quero que apareçam em linhas suspensas, como eu tenho apenas de 2017 a 2020, ou seja, apenas 4 registros. Vou colocar o número 4. E vou dar um OK. Vamos verificar se reconheceu ou não. Eu simplesmente selecionei, simplesmente digitei anos dentro daquele intervalo e não fui lá e arrastei. Vamos ver se ele vai reconhecer. Reconheceu também, ó. Perfeito? Então aprendemos aí de duas formas distintas a fazer o mesmo procedimento. Ó. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, 2018. Então, se você entendeu a lógica, se eu lancei 2018 lá na meu intervalo que está vinculado a essa célula, lançou o item 2, porque 2018 é o segundo item dessa listagem. Então vamos observar lá. Aqui o número 2, perfeito? Legal? Só que aí tem algo bem interessante que eu quero que você entenda. Eu poderia simplesmente ter trabalhado diretamente com esses valores. Por quê? Porque eu poderia, aqui no mês, eu poderia estar trabalhando com o número do mês, perfeito? Ao invés do nome. No entanto, como eu estou trabalhando com a caixa de combinação, ele lança o número, a posição dos itens. Então, dentro da minha base de dados, eu não vou conseguir saber quem é 5. Embora 5 seja o mês de maio, como maio aqui está retornado pelo nome e não pela sua posição, pelo seu número, a minha base de dados não vai conseguir extrair quem é o mês 5. Então, claro, eu vou fazer uma conversão de 5 para o nome do mês. Aqui eu poderia utilizar, por exemplo, eu poderia utilizar a função C. No meu caso aqui eu vou utilizar apenas a função procv. Bem simples. A ideia desse vídeo é ensinar de uma outra forma algo que eu já ensinei utilizando a função índice mais correto para a montagem desse mesmo arquivo. Então vamos lá. Então vou apagar esse número 7 e observe, ó, vou colocar aqui igual a um procv básico, a procura na minha vertical. Abro meu parênteses e basta eu informar quem é o valor a ser procurado. Observe aqui os parâmetros do procv, é bem simples. No entanto, é uma fórmula super funcional. Ó. O valor a ser procurado, que no caso vai ser esse valor aqui que eu informo o número do mês. A minha matriz tabela, aonde contém os números e os meses. O meu número do índice da coluna, a coluna onde eu quero retornar a informação. E o valor, se eu quero exato ou aproximado. Então vamos lá. Caso você nunca tenha feito o procv, é super simples. Valor procurado. Essa informação que está aqui acima. Ó. Ponto e vírgula. A minha matriz tabela, aonde está a minha matriz. Vou aqui em vendedores e vou selecionar esse intervalo aqui, ó. Observe. Peguei do primeiro mês de janeiro até o último mês, dezembro. Então, aqui no meu caso, como eu não vou arrastar essa fórmula, eu posso simplesmente manter do jeito que ela está aí, ó. Vou colocar ponto e vírgula e observe que agora ele me pede o número do índice da coluna. Se você observar, eu estou dentro do parâmetro que está em negrito, perfeito? Então já preenchemos o primeiro parâmetro, que foi o valor procurado, já preenchemos o segundo parâmetro, que foi a matriz tabela. Agora eu vou preencher o terceiro parâmetro, que é o número do índice da coluna. É um número bem complexo, mas nada mais é do que a coluna que eu quero retornar. Se eu estou buscando um número, eu quero que retorne o nome do mês. Então o nome do mês está na minha segunda coluna. Então eu vou colocar o número 2. Ao colocar o número 2, ponto e vírgula, agora observe que eu estou no meu último parâmetro, exatamente aonde está em negrito. Ó. E o procurar intervalo, nada mais é, observe, ó, eu quero um valor aproximado, ou seja, se ele não encontrar o valor, ele vai trazer um valor aproximado. E no meu caso não é isso que eu quero sempre que traga o valor exato. Se não encontrar, ele vai dar possivelmente um erro, mas no nosso caso aqui, ele sempre vai encontrar, perfeito? Então eu posso tanto digitar um nome falso, eu posso dar um duplo clique aqui nessa informação, ou simplesmente eu posso colocar o número 0, ele vai entender que eu quero uma correspondência exata. Ó. Vou colocar um 0, vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Observe aí que ele retornou maio, legal? E para o ano, vou apagar essa informação aqui que está manual, e para o ano é a mesma situação, igual a procv.
vou fazer novamente uma procura na minha vertical, vou procurar essa informação, aonde? Ponto e vírgula, minha matriz tabela. Minha matriz tabela tá aqui ela, ó. Vou pegar essa informação, observe que novamente eu tenho duas colunas, a primeira coluna com o número e a segunda coluna com o mês, perfeito? O ano. Ponto e vírgula, eu quero novamente que retorne a segunda coluna. Ponto e vírgula, observe que dessa vez eu vou clicar no nome falso, só para que você veja que vai fazer o mesmo sentido. Vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Observe lá que ele retornou maio de 2018. Ó. Aqui para o dia eu deixei manual porque eu não estou fazendo seleção de dia. Mas caso você também queira fazer uma seleção de dia, é muito simples, ó. Como é que a gente poderia fazer aqui, ó? Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, dia. E vamos colocar aqui os dias, ó. 1, 2 e por aí vai, ó. Vou só arrastar aqui o mesmo. Observe, ó. Vou arrastar aqui até o dia 31, a quantidade máxima de dias em um mês. E simplesmente eu posso vir aqui no meu dashboard, vir aqui em desenvolvedor, inserir. Eu poderia simplesmente copiar uma dessas caixas de combinações também. Vou clicar sobre a minha caixa de combinação, desenhei aqui a mesma. E observe, ó, vou clicar sobre ela, formatar controle. Vou vir aqui em intervalo de entrada. Vou vir aqui em vendedores e vou selecionar aquele intervalo que contém os dias. Muito simples, ó. Cliquei na minha caixinha, o vínculo da célula, eu vou estar vinculando essa informação aonde nesse caso eu vou vincular diretamente a própria célula que fornece aqui o dia, ó. Legal? E o linhas suspensas, bom, como eu tenho 31 dias no máximo, eu vou colocar o número 31 para retornar logo os 31 dias na minha listagem para que eu não tenha aquela barra de rolagem, ó. Vou dar um OK. E se observarmos, tá aqui, ó, os dias, ó. Se eu lançar o número 10, vai lançar lá naquela célula diretamente o número 10, ó. Perfeito? Legal? Então o nosso dash já está criando uma carazinha, ó. Perfeito? Então deixa eu deixar isso aqui mais interessante. Dash dos 5 mais vendedores. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a parte aqui. Vamos trabalhar agora com as nossas caixas de combinações, trabalhando com seus valores vinculados. Legal? Então deixa eu só reposicionar aqui. Eu vou ter uma caixa de combinação para o mês. Vou deixar aqui, primeiramente, o ano suspenso e, por último, o mês, ó. Não vou trabalhando com o dia, mas você já entendeu como é que vai funcionar. Vou deixar ela apenas aqui do lado de fora, só para que você veja a mesma, beleza? Então vamos lá. Qual é a ideia aqui, ó? A ideia aqui, se você vai estar utilizando uma caixa de texto. E é bem simples trabalhar com caixa de texto, ó. Basta você clicar na guia Inserir. Vir aqui, ó, em caixa de texto, clicar sobre ela, ó. Caixa de texto. E contorna a caixa onde você queira, ó. E com a sua caixa de texto selecionada, você clica na sua barra de fórmulas, igual, e aponta para a informação que você quer retornar. Se eu for lá na minha guia vendas, eu vou apontar, por exemplo, aqui, ó, para maio. E eu dar o Enter, observe que ele retorna o mês de maio. Legal? Então isso aqui foi apenas para que você veja. No meu caso, eu vou trabalhar com essa caixa de texto daqui, ó. Com ela selecionada, vou clicar igual e vou apontar para aquela célula que contém o mês de maio. Então aqui, quando eu fazer um filtro, ó, vou só configurar isso aqui melhor para que a gente possa ver de uma outra forma. Ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. Vamos pegar aqui o mês, por exemplo, de novembro. Ó. Observe, ó, novembro. Se eu mudar aqui para dezembro, tá aí, ó, legal? Fica bem mais intuitivo. Então eu posso ainda aumentar um pouquinho aqui a fonte. O interessante é que sempre fique bem visível. Se eu vir aqui mudar para novembro, vamos observar. Perfeito. E aqui no total de vendas eu vou trazer a quantidade que foi vendida relacionada a este período, beleza? Em período aqui, nada mais é do que o ano. Então, com a minha caixa de texto selecionada, vou novamente na minha barra de formas, igual, e aponto para a célula que contém o ano. Então vamos lá, a célula que contém o ano é essa célula aqui, ó, vendas S3. E vou dar um Enter. Observe, ó, retornou o ano. Então agora o meu trabalho é apenas aumentar um pouco a fonte. Perfeito. Bom, vamos lá. Para que você entenda, se eu mudar aqui para 2019, tá lá 2019. Vou deixar aqui 2018. Bom, vamos agora trabalhar na nossa extração dos dados. Como eu disse, a parte dashboard é bem interessante. No entanto, é muito da sua criatividade. O que vai demandar sempre, o segredo sempre, normalmente, é a sua extração dos dados. Perfeito? Então vamos lá. Observe, ó. Eu tenho aqui uma tabelinha auxiliar que no momento eu deixei apenas os nomes manualmente. Ó. Aqui eu tenho o nome dos meus vendedores. Eu tenho quantos vendedores? Eu tenho 9. No entanto, eu só quero ver os 5
primeiros, perfeito? Observe, ó, eu tenho 9 vendedores. Então vamos lá. Como é que eu vou trabalhar aqui? Ó? Observe que eu tenho o dia, o mês e o ano. Então, eu quero saber quanto foi vendido por dia, quanto foi vendido por mês e quanto foi vendido por ano. Como é que eu vou saber disso? Eu tenho uma base de dados aqui do meu lado, com o nome dos vendedores, com a quantidade que foi vendida por dia, mês e ano. E eu tenho aqui os meus parâmetros, ó, o dia, o mês e o ano. Beleza? Então, você já pode imaginar que eu vou utilizar um soma-Cs no plural. O soma-C só serve quando eu tenho um único argumento, um único critério, na realidade. Se eu quiser saber quanto vendeu o José, eu utilizaria o soma-C. Mas eu quero saber quanto o José vendeu no dia 10. Então aí eu já tenho dois critérios. Eu quero saber o José e o dia. No meu caso, eu quero saber quanto o José vendeu no mês e no ano. Perfeito? Então, vou utilizar o soma-Cs, pois eu, a partir de um critério a mais, já utilizo o soma-Cs. Então, vamos lá. Ó. Igual a soma-Cs, como eu havia dito, vou utilizar aqui o soma-Cs e vamos criar um soma-Cs aqui. Eu vou ter basicamente 4 critérios: o dia, o mês, o ano e o vendedor. Então, o intervalo da soma é a coluna que tem a quantidade que foi vendida. A quantidade minha que foi vendida está na minha coluna G, ó. Selecionei ela por inteiro. Vou travar a mesma, pressionando o F4, ponto e vírgula. O meu intervalo do critério 1. Bom, o interessante é sempre eu começar pelo critério, pelo intervalo maior, perfeito? E que intervalo maior será esse? Bom, como eu vou filtrar por dia, mês e ano, o interessante é que eu filtro primeiramente por ano, para depois eu entrar no mês e depois para eu entrar no dia, beleza? Então assim a nossa forma vai trabalhar muito mais rápido do que se eu filtrasse primeiramente por dia, porque pelo dia eu posso ter apenas do dia de 2017 e dia do 2018. Então a minha forma vai trabalhar inconsistentemente de forma desnecessária. Então vamos lá. Vou filtrar agora intervalo do critério. Do meu primeiro critério será o ano. Vou travar o mesmo, pressionei o F4, ponto e vírgula. Quem é o meu primeiro critério? Como eu informei a coluna onde eu vou buscar as informações do ano, obviamente meu primeiro critério será a célula que eu forneço o ano, perfeito? Então vou travar a mesma, pressionando também o F4. Ó. Isso daqui me garante que ao arrastar para o lado ou para baixo eu não perca a minha referência. Ponto e vírgula, vou avançar para o meu segundo intervalo de critério e, claro, fornecer também o meu segundo critério. O meu segundo intervalo de critério será a coluna que contém os meses. Filtrei aqui os meses e também vou travar a mesma, ó, pressionando o F4. Ó. Ponto e vírgula, quem é a coluna que me fornece o mês que eu quero buscar? Essa célula aqui, ó, a célula R3. Observe como é que está ficando a nossa fórmula até aqui, ó. Novamente, vou selecionar a mesma e vou pressionar o F4. Isso daqui faz com que ele coloque esse cifrão entre o R e o número 3, perfeito? Ponto e vírgula. Agora eu vou partir para o meu terceiro intervalo de critério. Então vamos lá. O meu terceiro intervalo de critério, eu vou buscar quem? A coluna que contém os dias, ó. Então, vou travar a mesma, ponto e vírgula, e agora eu vou selecionar a célula que me fornece o dia. E também selecionei, pressionei o F4. Não se aperrei, porque a gente faz essa fórmula uma única vez, perfeito? Então, presta atenção nessa fórmula. O nosso trabalho depois é só arrastar a mesma. Ponto e vírgula. O meu último critério, o meu último intervalo de critério será a coluna que fornece o vendedor. Perfeito? Então, eu vou pegar aqui o meu vendedor, que está na minha coluna D. Também vou selecionar a mesma, pressionei o F4, travei, ponto e vírgula. E eu vou fornecer agora o nome do vendedor que está nessa célula aqui do lado. Ó. E aí, observe. Ó. O que é que eu vou fazer aqui de diferente? Bom, eu quero tentar aproveitar a mesma forma para as demais. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou colocar um cifrão aqui, antes do meu pé. Ou seja, quando eu arrastar para o lado, eu não perco a minha referência. No entanto, quando eu arrastar para baixo, ela muda para a célula abaixo, porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero verificar o vendedor José, eu verificar a vendedora Maria e por aí vai. Vou fechar o meu parênteses, observe como é que ficou a nossa fórmula soma-Cs e vou dar um Enter. Observe que no dia 10, aparentemente o José não vendeu nada. Vamos pegar aqui o dia 1º. Se eu pegar o dia 1º, aparece que o José também não vendeu nada, possivelmente. Deixa eu verificar o mês. Observe, eu tenho que mudar o mês. Vamos mudar aqui para o mês 1. Observe que agora já me trouxe 41 vendas, ó. Ou seja, o José vendeu 41 vezes no mês de janeiro de 2018, no dia 1º.
Então, lembra que eu havia dito que bastava eu arrastar a fórmula? Então, vou dar um duplo clique aqui na minha alça e observe que já vai completar os demais vendedores. Bom, se você observar, não deu erro algum, possivelmente eu não tenho vendas para Maria, Cláudio, Júlia, Carlos e por aí vai no mesmo dia. Se eu colocar aqui manualmente, ó, o número 2, observe que a Maria retornou que ela tem vendas no dia 2, ó. Legal? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu arrastar minha fórmula para o lado, observe aqui que ele não trouxe nada. Se eu colocar o cursor sobre ela, vamos observar o que ele está trazendo como parâmetro, ó. Bom, ao arrastar para o lado, como eu quero agora apenas por mês, o que é que vai acontecer para que você entenda? Eu vou tirar aquele critério onde eu busco a informação por dia e eu vou manter apenas o mês e o ano, perfeito? Então, aonde é que eu trago aqui o dia, perfeito? O dia eu trago aqui de H e aqui é 3, ó. Então eu vou apagar isso daqui, observe, ó. Eu vou fazer dessa forma só para que a gente aproveite a mesma fórmula. Apaguei até aqui, observe que agora, ó, ele está pegando como parâmetros apenas as células que contêm esses quadrados coloridos, ó. José, janeiro 2018, ó. Ou seja, são apenas esses 3 parâmetros. Eu excluí um parâmetro, que foi o do dia. Vou dar um Enter e observe que agora ele trouxe 707 vendas para o José no mês de janeiro. Ó. Se eu der um duplo clique na minha alça, observe lá que eu já tenho todas as vendas. E para o ano, basta eu arrastar a fórmula novamente para o lado. E novamente, como eu arrastei para o lado, ela herdou todos os parâmetros. Então, no meu caso aqui, eu não vou querer, como eu quero por ano, eu não vou mais querer ter o filtro de mês. Então, obviamente, eu vou excluir o filtro de mês da nossa fórmula. E o que eu devo fazer aqui, ó? Bom, o mês está na minha coluna I. Então, eu vou tirar aqui de I e aí a R3, ó. Vou apagar esse intervalo. E observe que agora ele ficou apenas como filtro, ó, o ano e o vendedor, ó. Vou dar um Enter e observe que ele retornou 9.411 vendas. Duplo clique na minha alça, retornou todas as vendas. Então, com a única fórmula, a gente adaptou para as demais. Perfeito? Aí, o que é que vai acontecer aqui para que você entenda? Ó, deixa eu só colocar aqui uma borda. O que é que eu quero que você entenda? Bom, eu vou querer saber de forma ordenada quem foi o primeiro que mais realizou vendas, quem foi o segundo, quem foi o terceiro e por aí vai. No Excel tem uma fórmula que já faz isso para a gente. No entanto, ela não consegue desempatar por ela mesma. Então vamos lá. Ó. Qual fórmula é essa? Ó? Eu quero saber quem foi que mais vendeu. Basta utilizar igual a função ordem. Ela vai ordenar. Perfeito? Então deixa eu apagar aqui. Igual ordem. A função ordem, observe ela aqui, ó. Observe aqui o parâmetro que ela informa, ó. Vamos ver se você vai conseguir visualizar aqui juntamente comigo. Esta função está disponível para compatibilidade do Excel 2007 e anterior. Retorna a posição de um número de uma lista de números ou seu tamanho em relação a outros valores de lista. Eu posso tanto utilizar ela como essa função ordem equipamento, ela vai fazer basicamente a mesma coisa, ó. Nesse sentido, ó, ela aqui me diz retorna a posição de um número em uma lista de números, o seu tamanho em relação a outros valores da lista. A posição será retornada a partir da posição mais elevada ao conjunto de valores. Ou seja, ela vai comparar um valor dentro de uma matriz e vai dizer se aquele valor é o maior, se é o segundo maior, terceiro, por aí vai, beleza? Então, se eu utilizar aqui a função ordem, vamos ver se vai funcionar. Eu estou utilizando aqui a versão 2016, vamos ver se vai funcionar a função ordem. Se não funcionar, a gente utiliza a ordem equipamento. Então vamos lá, a função ordem ela me pede o num e a minha referência. Ó. Então quem é esse num aqui? Ó? O num será o valor que eu estou buscando. Ó. Então é essa célula aqui. Ó. Então eu vou comparar o valor dessa célula dentro de uma matriz. Então observe, ó. Vou colocar aqui ponto e vírgula e vou buscar a minha matriz, que nada mais é do que as demais células. Então eu vou travar a minha matriz, fecho o meu parênteses da função ordem e vou dar um Enter. Observe que ele retornou o número 2. Isso quer dizer o quê? Que este valor aqui, que nesse momento está vazio, dentro dessa matriz tabela, ficou na segunda posição. Perfeito? Se você observar, eu só tenho um valor que é diferente de vazio, que possivelmente vai ser o primeiro dentro dessa matriz tabela. Observe, ó. Se eu der um duplo clique na minha alça, ó, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Retornou o número 1 para, observe, ó, para este célula aqui. Isso quer dizer o quê? Que este valor aqui, dentro da minha matriz tabela, que é esse intervalo todo, 512 foi
o valor maior dentro dessa matriz. Exatamente, se você observar, eu só tenho este valor para ela. E aí, o que vai acontecer aqui para que você entenda? Ó? Os demais valores, como são iguais, a função ordem, o que ela faz? Ó? Ela diz que esse intervalo aqui ficou em segundo. Já esse ficou novamente em segundo, esse também em segundo. Ou seja, ela não consegue, por ela ser só, desempatar. Isso daí vai atrapalhar o meu dash, porque eu quero 5 maiores vendedores. Se um vendedor obteve a mesma quantidade vendida que um outro, a minha forma de desempate será o quê? Será a posição que eu distribuir esse vendedor dentro aqui da minha matriz. Isso quer dizer o quê? Observe, o primeiro nome que eu informei aqui foi o José. Perfeito? Se o José tivesse vendido 3 e o Cláudio, que está aqui no terceiro nome, tivesse também vendido 3, a forma que eu iria desempatar, que eu vou desempatar, é como eu distribuir o nome dentro dessa listagem. Como o José é o primeiro da lista, José e o Cláudio, embora tenham vendido a mesma quantidade, o José vai ficar em segundo. Entendeu a lógica? Por quê? Porque o Cláudio está após ele na hora que eu direcionei os nomes dentro dessa listagem. Ó. Perfeito? Então é assim que vai funcionar o nosso desempate. Se o meu vendedor tiver a mesma quantidade vendida que um outro, se ele estiver dentro da minha listagem acima desse outro, na hora que eu organizei os dados, ele vai ficar acima deste, beleza? E como é que eu faço esse desempate? Primeira coisa, vou só lhe mostrar aonde é que vai empacar se eu deixar dessa forma. Então vamos lá, observe que eu tenho aqui um intervalo dinâmico para retornar o meu dia, retornar a quantidade que foi vendida por dia. Eu quero saber quem foi os 5 vendedores que mais venderam por dia. Então eu quero retornar o número do vendedor, a quantidade vendida, o percentual vendido e o percentual da diferença. Então observe, ó, vou utilizar um PROC-V básico, ó, igual a PROC-V, ou seja, uma procura meia vertical, abro meu parênteses, o valor a ser procurado será esse valor que está do meu lado. Como eu vou arrastar essa matriz tabela para o lado, então eu vou arrastar esse intervalo para o lado, vou colocar um cifrão aqui antes do meu U, perfeito? Ou seja, ao arrastar para o lado eu vou manter essa célula como parâmetro. Ao arrastar para baixo, ela vai mudar para o conteúdo da célula abaixo. Ponto e vírgula. Quem é a minha matriz tabela? Nada mais é do que vai ser esses valores aqui, ó. Então eu vou pegar tudo isso daqui, ó. Perfeito? Agora, não se confunda, ó. Vou pegar minha matriz tabela, vou pressionar o F4, travei, ponto e vírgula. Qual é a coluna, quem é o número do índice coluna? Ou seja, quem é a coluna que eu quero retornar? Vamos contar aqui para que você entenda, ó. Observe, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 colunas, perfeito? E tem uma quinta, ó. Então, se observarmos, eu estou buscando essa informação aqui da posição nessa primeira, ó. Então, eu não quero retornar a segunda, não quero retornar a terceira, eu quero retornar o número vendedor, que está na minha quarta coluna, ó. Então, simplesmente eu vou informar aqui o número 4. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata, então eu vou colocar o número 0. Fecho o parênteses, observe como é que ficou a nossa fórmula, aqui acima, ó, na minha caixa de fórmulas. Perfeito? E vou dar um Enter. E vai retornar lá a Maria, ó. Se observarmos, a Maria realmente foi a que mais vendeu, ó. Legal? Se eu der um duplo clique na minha alça, ó, observe que vai retornar o José, como eu havia dito, ó. O José, como ele está acima do Claudinho da minha listagem, ele assumiu o valor de 2, ó. No entanto, os demais também têm valores de 2, porque os demais estão empatados, porque nenhum vendeu. E aí, no meu PROC-V, ele não consegue retornar, ó. Observe, ele não consegue retornar o terceiro, o quarto e o quinto, porque dentro da minha matriz tabela eu só tenho o primeiro e várias pessoas com o número 2, ou seja, várias pessoas empatadas. Então o segredo aqui é eu fazer o desempate dentro da minha função ordem para que o meu PROC-V ele só retorne já os valores desempatados, senão vai dar esse erro aqui, ó. E agora como é que eu desempato aqui? Muito simples, ó. Então lembre-se que eu havia dito, a forma de eu desempatar aqui é da seguinte forma, eu vou fazer uma contagem do valor e de acordo com a posição que ele estiver dentro dessa listagem, ele vai ficar acima do outro, perfeito? Em outras palavras, observe, ó, mais, vou utilizar mais o que? Abro o meu parênteses e vou utilizar a função conte.c e abro o meu parênteses. E eu vou contar quem? Eu vou contar o conteúdo que está aqui nesta célula aqui, ó, o Q5, perfeito? Vou colocar aqui, observe, ó, vou colocar um cifrão aqui. Ou seja, quando eu arrastar para baixo, eu não quero perder essa referência. 2 pontos. Para quê? Para que eu me mantenha ainda dentro do meu intervalo. Observe, ó, que eu ainda não saí do intervalo. Se eu colocasse ponto e vírgula, eu tinha vindo para o meu próximo parâmetro, que é o critério.
como ao colocar 2 pontos, eu me mantenho ainda dentro do meu intervalo. Ou seja, eu ainda estou dentro do primeiro argumento. E vou fazer o quê? Vou colocar novamente o meu Q5. E agora observe que eu não coloquei um cifrão. Por quê? Porque quando eu arrastar para o lado, quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele mude para Q6, Q7, Q8. Ou seja, ele sempre vai comparar o valor do Q5 com os valores anteriores, perfeito? Os valores posteriores. Isso daí vai conseguir fazer o desempate. Então vamos lá. Como eu quero agora o critério, eu quero passar para o próximo parâmetro, observe que eu vou ter que colocar aqui um ponto e vírgula. E exatamente o que eu vou fazer, ó. Ponto e vírgula. E agora, quem é o meu critério? O meu critério é exatamente a própria célula, que é 5, ó. Vou fechar o meu parênteses e vou colocar um menos 1 para que ele faça a contagem e subtraia 1, perfeito? E vou dar um Enter. Você aceita essa correção? Ah, perfeito. Eu acabei esquecendo de colocar o parênteses, se observarmos. Ó. Deixa eu mostrar aqui a você. Ela me sugeriu aqui com parênteses, coisa que eu não inseri aqui, ó. Perfeito? Então eu vou aceitar a sugestão do Excel, sim. E observe que ele lançou o número 2 novamente. Até aí, não percebe mesmo diferença alguma. Mas quando eu der o duplo clique na alça, você vai perceber que ele vai realizar um desempate, ó. Duplo clique na alça e observe que realizou agora o desempate. E se observarmos no meu PROC-V, ele já reposicionou todos os vendedores, ó. Perfeito? Legal? Então, fica a dica. Se você quer desempatar de outra forma, coloque os seus vendedores por ordem alfabética, perfeito? Seria uma outra forma de você, como já entendemos, ele está desempatando de acordo com a posição que eu coloquei o nome dos vendedores aqui dentro dessa listagem, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui para o mês, ó? Eu posso arrastar a fórmula para o lado? Eu posso, só que eu vou ter que mudar alguns parâmetros, ó. Se eu arrastar para o lado, observe que vai dar aqui um erro. E aí, claro, eu vou adaptar a fórmula. O que é que a gente vai ter que fazer agora aqui, ó? Se observarmos nessa daqui, eu estou utilizando a coluna Q, toda ela, a coluna Q, ó. Quando eu arrastei para o lado, ela mudou de apenas o R5 e as demais se mantiveram como Q. Então eu vou mudar o Q, porque eu estou utilizando agora a coluna R como parâmetro. Então eu vou digitar aqui o R, ó. O R, aqui também vai ser a coluna R, e as demais já são R, e simplesmente agora eu vou dar um Enter, ó. Então, ele está me dizendo aqui que o José, vamos entender aqui a leitura, ó. O José, dentro dessa matriz tabela onde contém as vendas do mês, ele ficou na sétima colocação. Ou seja, ele foi o 7 que mais vendeu, o José, ó. Perfeito? O José vendeu 707. Se observarmos, vamos verificar os demais vendedores, ó. Se eu der um duplo clique na minha alça, observe que o vendedor que mais realizou vendas foi o Silas. Se observarmos, ó, o Silas ficou em primeiro e quanto é que ele vendeu? Ó, 1.336 vendas. Se observar dentro dessa matriz tabela, realmente foi o Silas que mais vendeu. O segundo foi o Gabriel, ó, 1.181. E o terceiro, se observarmos, foi o Cláudio, ó, com 1.102. Você está vendo algum valor acima desses três primeiros? Não. Então, nossa fórmula está funcionando perfeitamente, ó. E a mesma coisa eu vou fazer para o ano, ó. Arrastei para o lado e a mesma coisa eu vou mudar o ano. Está na minha coluna S. Então eu vou pegar aqui a nossa fórmula e vou mudar aqui de R para S. Pois eu estou buscando as informações agora na coluna S, ó. Então eu vou dar um Enter. Agora duplo clique na minha alça. E o José foi o 7 que mais vendeu neste mês de janeiro. No entanto, no ano ele foi o 9º, ó. Se observarmos, quem mais vendeu no mês de janeiro foi o Silas. No entanto, no ano, quem mais vendeu foi o Carlos, ó. Legal? Então aqui, basicamente, tá meio caminho andado o nosso dash, porque aqui a gente já sabe quem mais vendeu por dia, quem mais vendeu por mês, quem mais vendeu por ano. Agora o meu trabalho só é vir lá no minha caixa de capitalização, selecionar o dia, o mês e o ano. E aí o que é que eu vou fazer agora? Bom, aqui ele só tá me mostrando quem mais vendeu, mas não tá ordenado, então eu não consigo ver de uma forma fácil quem mais vendeu. Por isso que eu tenho essa tabela auxiliar. Então, aqui, voltando para ela, se eu arrastar para o lado, ele vai retornar novamente a Maria. O meu trabalho agora é só mudar a coluna que eu quero retornar. Perfeito? Caso você não tenha visto o que eu fiz até aqui, volta um pouquinho o vídeo que eu estou ensinando isso aqui passo a passo. Peço que tenha deixado aquele gostei para que eu entenda que você gosta de um conteúdo como esse, passo a passo. E comenta aí se você está com alguma dificuldade. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Se observarmos, retornou novamente o nome Maria, porque eu não mudei a coluna que eu quero que seja retornada, ó. Aqui continua a coluna 4.
eu quero a quantidade que foi vendida. A quantidade que foi vendida está na minha quinta coluna da minha matriz tabela. Lembre-se que a minha matriz tabela é exatamente esse retângulo aqui em vermelho. 1, 2, 3, 4. Quinta coluna tem a quantidade vendida. Então, o meu trabalho é vir aqui onde tem o número 4 e mudar para o 5, pois eu quero que retorne a quinta coluna. Ó. Vou dar um Enter e observe que retornou lá 512. Ó. Duplo clique na minha alça e retornou todas as vendas dos demais vendedores. Retornou tudo zero porque os demais vendedores não venderam nada. Ó. Se eu arrastar para o lado, o que vai acontecer? Aqui eu quero saber o percentual vendido, perfeito? Como é que eu sei o percentual vendido? Eu tenho que basicamente somar tudo que foi vendido. Então vamos somar aqui, ó. Igual a somar, igual a soma, seleciono a minha matriz que eu quero somar e dou um Enter. Observe aqui que retornou 512. E agora o que eu devo fazer? Basta eu pegar igual o valor que eu estou querendo descobrir o percentual. Peguei este valor e vou estar dividindo pelo valor vendido, ó. E dou um Enter. Observe que retornou 100% porque a Maria vendeu tudo com relação aos demais vendedores, perfeito? Como eu vou arrastar como eu vou arrastar esse intervalo, a minha célula que retorna a quantidade vendida, que é H14, eu vou travar a mesma. E vou dar um Enter, perfeito? Agora eu posso dar um duplo clique na minha alça e observe aqui que vamos verificar. Observe que os demais valores retornaram aqui em 0. Se eu fizesse aqui ao contrário, deixa eu só desfazer aqui. Deixa eu pegar, por exemplo, a minha célula. Primeiramente, pegar o meu valor, que está em H5, e dividir por quem? E dividir pelo meu valor total vendido. Ó. Vou pressionar aqui o F4 e vou dar um Enter. Retornou novamente 100%. Duplo clique na minha alça. Agora sim, retornou o que eu gostaria. Ó. Perfeito? Então aqui, se observarmos, primeiramente fica o valor que eu quero descobrir o percentual sobre o total vendido. Ó. Então, o W5 é o que eu vendi, dividido pelo total vendido que está em H14. Ó. Legal? E agora tem 0% porque os demais vendedores não venderam nada. Tudo foi vendido pela Maria. E a diferença do percentual vendido basicamente é igual a quê? Igual ao valor que foi vendido, o percentual, menos, se eu colocar um 1, o Excel já entende que esse 1 é o mesmo que 100%, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiramente, eu vou colocar 1 menos o percentual que foi vendido. Observe aí como é que ficou a nossa fórmula. Ó. E vou dar um Enter. Observe aqui que retornou 0%. Se no seu caso não retornar, o 0% retornar apenas o número 0, basta você formatar a sua célula como percentual. Duplo clique aqui na minha alça e está lá. Ó. Beleza? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Bom, eu tenho certeza que você já entendeu o que fizemos até aqui. E o que é que eu vou fazer? Bom, eu quero retornar o vendedor, perfeito? O vendedor que mais realizou vendas por mês agora, e não por dia. Então, aqui eu consigo enxergar quem foi que mais vendeu por dia. Eu quero agora saber quem mais vendeu por mês. Então, vamos lá. Igual a PROC-V. Novamente, eu vou fazer uma procura na minha vertical, abro o meu parênteses e eu vou procurar quem? Esse carinha aqui, ó. Vou colocar um cifrão novamente, apenas antes, para que quando eu arrasto para o lado, ele se mantenha. No entanto, quando eu arrasto para baixo, ele mude de a referência da célula. Ponto e vírgula. Quem é a minha matriz tabela? A minha matriz tabela vai ser quem? Vai ser do dia até a célula que contém as vendas do mês. Ó. Observe que eu tenho agora 6. Tenho quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Perfeito? Vou pegar minha matriz tabela, pressionei o F4, travei a mesma, ponto e vírgula, e o meu número do índice da coluna. Eu quero retornar o número do vendedor. O número do vendedor está em qual coluna? 1, 2, 3, na quarta coluna. Então, coloco o número 4. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata. Então, eu coloco o número 0 e vou dar um Enter. E observe que ele retornou novamente aqui a Maria. É isso mesmo? Vamos verificar. Ó. Retornou aqui o nome Maria. Se observar dentro da nossa matriz tabela, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Ó. Se observarmos, a Maria não foi a que mais vendeu no mês. Por quê? Por quê? Lembre-se, o que mais vendeu no mês, eu tenho que olhar para esta coluna aqui, ó, a coluna mês. E se observarmos, quem mais vendeu foi o Silas, que está em primeiro. Ó. E qual foi o erro da nossa fórmula? O erro da nossa fórmula foi ter pegado a coluna M como parâmetro. Então, como é que eu corrijo aqui? Ó?
Observe, ó. A minha matriz tabela está pegando da primeira coluna, que é a coluna M, até a coluna que tem a quantidade de meses. Então, o que é que eu vou fazer aqui diferente? Ó? Tirar o M e colocar o N. Ou seja, eu vou pegar a partir da coluna N, perfeito? Ou seja, a minha matriz tabela diminuiu. Então, eu quero que retorne quem? Não mais a coluna 4, e sim a 3. Por que a 3? Ó? Porque é na terceira coluna que está o número dos meus vendedores. Ó. A primeira é o mês, a segunda é o ano e o terceiro é o vendedor. Então vamos lá, ao dar um Enter, agora sim retornou Silas, pois foi ele que mais vendeu por mês. E a quantidade vendida pelo Silas, basta eu arrastar para o lado e vou mudar de 3 para 4. Porque se observarmos, ó, 1, 2, 3, 4, na realidade é o quinto. Ó. Então vou mudar aqui para quinto. Se eu colocasse o número 4, retornaria que o Silas não vendeu nada, porque ele estaria buscando a informação na coluna dia, perfeito? Então vou dar um Enter e está lá a quantidade vendida pelo nosso amigo Silas, ó. Então eu posso selecionar esse intervalo aqui, ó, duplo clique na minha alça e já traz tudo que foi vendido pelos nossos vendedores. E o percentual vendido? Se a gente observar como ficou na última fórmula, ó, W5 a W14, ou seja, eu peguei o valor que foi vendido, ou seja, igual a esse carinha aqui, que está do meu lado, dividido pelo o total que vai estar aqui, ó. Nesse momento eu ainda não sumei, ó. Então eu vou selecionar esse intervalo, dei o F4, travei o mesmo e dou um Enter. Observe aqui que vai dar um errozinho, porque eu ainda não realizei uma soma. Então, se eu der um duplo clique na minha alça, vai dar erro em todos, mas já fez o cálculo. Então, se eu vier aqui igual a soma e selecionar o intervalo que eu vou estar somando, vou dar um Enter. Observe agora que eu já tenho os percentuais. Perfeito? 8.147. Observe aqui que retornou os percentuais. E vamos fazer uma configuração aqui no mesmo. Se observarmos, ele retornou aqui números decimais. Eu quero percentuais. Então, o que é que eu devo fazer? Ó? Basta eu selecionar o meu intervalo. Você pode estar pressionando seu atalho Ctrl+1. No meu caso, vou clicar aqui em formatar células. Cliquei com o botão direito. Selecionei o intervalo, pois eu vou formatar esse intervalo por todo. Clico com o botão direito. Formatar células. E aqui em formatar células, eu vou mudar de geral. E vou vir aqui em porcentagem. Ó. Eu quero ver números por percentual. E vou deixar com 2 casas decimais. Ó. Vou dar um OK. E agora sim eu consigo visualizar de forma correta. E a diferença nada mais é do que eu colocar 1, que significa os 100%, menos esse percentual aqui, ó. E dou Enter. Observe que retornou 83,60%. Perfeito? Então, duplo clique aqui na minha alça e já lá vou obter o percentual vendido, ó. E para o ano é a mesma coisa. Vamos fazer novamente para fixar, ó. Igual a PROC-V. Uma procura da vertical, vou procurar este valor aqui do meu lado, vou colocar aquele nosso cifrão apenas antes, ponto e vírgula, minha matriz tabela, vou pegar aqui como matriz tabela, vamos lá com cuidado para não errar novamente, ó. Vou pegar, nesse caso, não vou pegar mais do dia, vou pegar a partir do ano, ó, que está nessa célula aqui, ó, e vou pegar até aqui. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas, ou seja, eu vou querer retornar o nome do vendedor, o nome do vendedor está na minha segunda coluna, ó. Então, vou travar minha matriz tabela, ponto e vírgula, e vou colocar o número 2, pois eu quero retornar o número do vendedor que mais realizou vendas no ano. Ponto e vírgula, quero uma correspondência exata, coloco aqui, tanto faz eu colocar o número 0 ou clicar no argumento e fecho o meu parênteses e posso dar um Enter. Observe que retornou o Carlos. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa matriz. Quem mais vendeu realmente foi o Carlos, observe, ó. Ele teve 13.069 vendas. Ó. Legal? Funcionando aí perfeitamente a nossa matriz tabela. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu arrastar para o lado, vai retornar o nome de Carlos. Se eu for na minha matriz tabela, eu quero retornar agora a quantidade vendida. A quantidade vendida está aonde? 1, 2, 3, 4, na quinta coluna. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou alterar de 2 para 5. Feito isso, vou dar um Enter e observe lá, ó, 13.069 vendas. O que eu devo fazer agora? Seleciono o intervalo, duplo clique na minha alça e tá lá, ó. Então vamos lá, igual a quê? Igual ao que foi vendido, dividido pelo total de vendas que está nesta célula aqui que eu ainda vou somar. Travo essa minha célula que é o total vendido e dou um Enter. Duplo clique na minha alça e tá lá já o cálculo. Então vamos lá, a soma, eu posso primeiro pegar essa célula, Ctrl C nela e dar um Ctrl V aqui, ó. Que ele vai fazer a soma de forma automática, ó. E nesse intervalo aqui, para que você entenda
como eu não travei o conteúdo, o Excel consegue calcular de forma dinâmica. Ó. Se eu clicar sobre essa célula e clicar no meu intervalo, observe que ele, mesmo que eu tenha copiado uma soma de um outro intervalo, como eu não travei o mesmo, o Excel conseguiu recalcular e saber agora que coluna eu quero calcular, perfeito? Ó. Legal? Então vamos selecionar esse intervalo, clico sobre ele, formatar as células e novamente eu vou mudar aqui de geral para porcentagem. Vou deixar como duas casas decimais, dá um OK e tá lá, ó. E a minha diferença, você já sabe perfeitamente que é igual ao colocar 1 menos o percentual aqui que foi vendido, ó. Duplo clique na minha alça, tá lá, ó. Legal? E agora o que é que a gente vai fazer? Bom, aqui basicamente já matamos o nosso dash. Por quê? Porque eu já consegui saber quem mais vendeu no dia, no mês e no ano. Agora, o que nos interessa é mostrar isso aqui graficamente. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui, ó? Bom, agora, lembre-se que eu tenho uma coluna que tem os nomes, tem uma coluna que tem as imagens dos meus vendedores com os seus nomes, e eu quero visualizar aqui a foto do vendedor, quanto ele mais vendeu e por aí vai, beleza? Então vamos só verificar o seguinte, ó. Observe que eu tenho aqui o total, eu quero saber o total que foi vendido no mês de janeiro, o total por período. Então observe que eu tenho uma caixa de texto aqui. Se eu for aqui em vendas, nesse momento eu estou com o mês de janeiro selecionado, perfeito? Então nada mais é do que basta eu pegar aquela minha célula, aquela minha caixa de texto e vincular ela a esta célula aqui, ó. Que isso aqui é o total vendido, ó, no mês. E esse aqui é o total vendido no ano. Então, simplesmente eu vou clicar sobre essa caixa de texto, com ela selecionada, aqui na minha barra de fórmulas, igual, e aponto para aquela célula que tem o total vendido por mês. Ó. Clico sobre ele e dou um Enter. E está lá o total vendido por mês. Ó. Vou só aumentar aqui um pouco, colocar como negrito, e aumentar a fonte. Ó. Vou diminuir um pouco. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para o total de vendas. Ó. Igual. Cliquei sobre a minha caixa de texto, com ela selecionada, na minha barra de fórmulas igual, e aponto para a minha célula que tem o total de vendas por ano. Ó. E dou novamente um Enter. Novamente com ela selecionada, página inicial, vou dar um negrito na mesma, e vou aumentar aqui a fonte. Ó. Bom, se viermos aqui, ó, eu vou mudar para 2017. Ó. Observe que já mudou de forma dinâmica os valores vendidos. Ó. Se eu vim aqui em janeiro, mudar para fevereiro, observe lá que eu tenho no meu painel o total que foi vendido no mês de fevereiro e o total vendido no ano. Ó. Observe, ó. Legal? Ah, e agora como é que a gente vai trazer os vendedores? Bom, vamos lá. Para trazer os vendedores, o que é que eu vou fazer? Ó? Observe que eu tenho várias. Eu tenho aqui algumas imagens. Eu tenho aqui várias imagens de vendedores. Imagens quaisquer, perfeito? São imagens bem simples. Basta você baixar algumas imagens e colocar dentro de um intervalo de células. O interessante, qual é o segredo aqui? Você tentar não colocar as imagens uma sobre a outra. Para quê? Para que quando eu retorne a imagem, não traga uma parte de uma imagem com uma parte da outra imagem, perfeito? Aqui observe que eu deixei até super próximas uma das outras e vamos observar como é que ela vai se comportar. Mas interessante seria que a gente deixasse um pouquinho, uma imagem um pouco distante da outra, para que quando eu retorne a imagem, não venha uma imagem com a parte da outra, beleza? Pelo menos na função índice correct é isso que acontece. Na função direta a gente vai observar como é que ela vai se comportar. Então vamos lá. O que é que eu devo fazer aqui? Ó? Eu posso pegar uma imagem com qualquer imagem dessa aqui, eu posso estar pegando como eu posso, simplesmente seria uma imagem no meu arquivo. Vou pegar uma imagem como essa. Ó. Vou dar o Ctrl C. Se eu vir aqui, eu vou colar essa imagem. Ó. Colei. Perfeito? Observe que eu tenho uma caixa de texto aqui para trazer o total vendido. Aqui eu vou trazer possivelmente algumas informações e por enquanto eu quero trazer aqui a imagem do vendedor, beleza? Então vou deixar aqui por enquanto aqui fora. O que é que eu vou fazer com ele? Ó? Agora a gente vai partir para uma fórmula utilizando a função indireta. Se você chegou até aqui e não deixou aquele gostei, dá o gostei. Se não for inscrito, se inscreve. Se já for inscrito, fala do nosso canal para os seus amigos que tem um canal que ensina Excel de forma gratuita e recomenda o nosso trabalho para eles. Assim, eles também aprenderão Excel de forma gratuita, como você tem aprendido até aqui conosco. Então, como é que vamos fazer aqui para retornar a imagem do vendedor? É muito simples, ó. Agora a gente vai utilizar a função indireto combinada com a função corresp. Lembrando que aqui no nosso canal eu tenho um vídeo ensinando a utilizar a função índice mais corresp. Então vamos lá. Como é que eu faço? Ó? A minha fórmula, primeiramente eu vou criar aqui em uma célula qualquer
e vou criar aqui nessa célula qualquer para quê? Para que a gente consiga ver os parâmetros, para que o Excel possa nos auxiliar e a gente possa fazer aqui o passo a passo. Mas essa fórmula aqui, eu posso vir diretamente aqui na nossa guia fórmulas, clicar aqui em gerenciador de nomes, clicar aqui em novo, dar um nome a esse intervalo e aqui, onde refere, eu inseri a fórmula. No entanto, como eu havia dito, vou primeiramente criar aqui diretamente na própria célula e depois passo aqui para o gerenciador de nomes. Para quê? Para que a gente possa ver o passo a passo. Aqui mesmo eu não consigo utilizar aqui os argumentos do próprio Excel, beleza? Então vamos lá. Ó. O que é que a gente vai estar fazendo aqui? Ó? Vou colocar igual. Observe que eu estou clicando em uma célula qualquer, até porque essa célula aqui é apenas para que a gente possa criar a forma. Ó. Igual a função indireto. Se eu voltar aqui, observe, ó, igual a função indireto. Vamos observar aqui o parâmetro que a função indireto pede. Ó. Igual a função indireto. A função indireto retorna uma referência indicada por um valor de texto. Em outras palavras, eu vou ter que informar uma coluna de uma planilha entre aspas duplas, já que isso aqui é um texto, beleza? Então, entre aspas duplas, eu vou informar a minha referência, que será nada mais do que a minha plan, onde eu vou buscar essa informação, juntamente com a coluna que vai me servir como parâmetro, beleza? Então, vamos lá, na prática, ó. Como seria isso, ó? Então, vou dar um tab aqui para autocompletar a função indireto. E agora, ó, texto ref, ou seja, ele me pede o texto de referência e o A1, perfeito? Ou seja, o texto que eu vou estar me referindo e esse A1 aqui será o nosso complementar, onde eu vou utilizar a função corresp. Então, vamos lá. Ó. Função direta. Vou apontar para a minha aba, onde contém os meus vendedores, ou seja, a coluna que contém as imagens dos vendedores. Ó. Vou pegar a coluna B por inteiro, perfeito? Observe, ó. No entanto, aqui, utilizando a função indireto, eu não preciso, ao informar a coluna por inteiro, eu não preciso de informar de B a B. Dessa forma, ele não vai entender. Então, o que é que eu devo fazer aqui de diferente? Ó? Vou colocar aqui, entre aspas duplas, os vendedores e vou excluir esse B aqui. Ó. Eu só preciso informar que eu quero vendedores da coluna B. E não vou precisar desse cifrão também não, beleza? Então, vamos lá. Ó. Vou apagar até aqui e também vou apagar esse cifrão, ó. E observe aqui, ó, entre aspas duplas, eu vou colocar a minha referência, ó. Então, aspas duplas, e agora o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou estar concatenando com quem? Com a minha correspondência. E observe, ó, corresp, ou seja, eu vou fazer uma correspondência, e a corresp serve para quê, ó? Retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponde a um valor específico em uma ordem específica. Parece complexo, beleza? Mas nada mais é do que eu vou buscar uma informação de acordo com o valor informado dentro de uma matriz. Na prática, ó, observe como é bem simples. Ó. Corresp, valor a ser procurado. Quem é o valor a ser procurado? O valor a ser procurado será a célula que me retorna sempre o vendedor que mais realizou vendas, beleza? Então vamos lá. Ó. Se eu vir aqui na minha guia vendas, eu vou clicar aonde? Ó? Eu vou clicar sobre a minha célula que tem o nome do maior vendedor. Por quê? Por mês, beleza? Ah, Gleidson, mas e aí quando eu for filtrar por ano? Vai funcionar? Vai. Por quê? Porque a coluna que tem vendas por mês, ela também está amarrada ao ano. Ou seja, quando eu mudo lá o mês, eu consigo ver quem mais vendeu em determinado ano. Quando eu mudo somente o ano, essa coluna também, como eu puxei do mês para o ano, ela também funciona de forma dinâmica, beleza? Na prática você vai entender bem melhor, beleza? Então observe, ó, aqui eu vou travar a mesma, pressionando o F4, ó. Ponto e vírgula. Matriz procurada, é onde eu vou procurar essa informação. Bom, essa informação eu vou procurar onde? Eu vou lá na minha coluna da guia de vendedores, na coluna A, porque é nessa coluna que contém os nomes dos vendedores. Então, a minha matriz, lembre-se, o valor procurado é o nome do vendedor. A minha matriz procurada está onde? Na minha coluna onde tem o nome dos vendedores. Então, observe que eu travei a mesma. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata, então eu vou clicar aqui no argumento do meio e posso fechar o parênteses da função corresp. E vou fechar aqui também o parênteses da função indireto. Observe, ó, e vou dar um Enter.
Observe que ele retornou o número 0. Isso aqui indica o quê? Indica que a nossa fórmula foi reconhecida e deu tudo certo. Se tivesse dado alguma coisinha errada, ele traria aquele argumento de não reconhecido pelo Excel, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou copiar essa fórmula, vou dar o Ctrl C, pressionar aqui a tecla S, que só para eu sair dessa seleção, vou aqui na guia Fórmulas, gerenciador de nomes, e agora eu vou criar um intervalo nomeado, onde esse intervalo nomeado ele é dinâmico, pois eu vou dar a esse intervalo nomeado uma fórmula. Então, simples, ó, clico em novo, vou batizar esse intervalo de vendedor 1, pois vou colocar o underline 1, ó, beleza? Porque eu quero o meu maior vendedor, ó. E aí o que é que eu faço? Ó? Aonde refere-se, vou colar aquela fórmula. Ó. Colei. Observe aqui como é que ficou a nossa fórmula. Deixa eu só expandir aqui a nossa caixinha. Então tá lá a mesma fórmula que eu acabei de criar com você passo a passo. Ó. O que eu vou fazer agora? Só dar um OK. Ó. Observe que está aqui a nossa fórmula e aquele intervalo nomeado, onde a gente renomeou os anos, de 2017 a 2020. Toda vida que você cria um intervalo nomeado, ele vem para cá, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou selecionar a minha imagem. Vou aqui na minha barra de fórmulas e colocar igual. E ao digitar o intervalo que eu acabei de criar, ele vai reconhecer. Ó. Observe, ó. Já aparece lá para mim como sugestão. Ó. Vendedor 1. Beleza? Então, vou dar um tab para autocompletar. Ou eu posso eu mesmo digitar por inteiro. E vou dar um Enter. Observe que retornou aqui essa moça aqui. Ó. Quem é ela? Vamos verificar lá na nossa tabela de fotos. Ó. Os meus vendedores. Se observarmos, ela é a Júlia, ó. Perfeito? Tá aqui a foto da Júlia. E agora vamos observar se realmente foi a Júlia que mais vendeu em qual período? Fevereiro de 2018. Vamos dar uma olhadinha na nossa guia vendas. Se eu verificar aqui, ó, no mês de no mês de fevereiro, observe que é esse mês. Vamos verificar se é esse mesmo mês que aparece para a gente. É exatamente o mesmo mês. Observe, ó. Fevereiro de 2018. Quem mais vendeu em fevereiro de 2018? Vamos lá, dar uma olhadinha, ó. Foi quem? Júlia. Legal? Ou seja, lá retornou a imagem da Júlia de forma correta. Ah, Gleitson, mas se eu mudar lá por ano? Porque você está puxando a imagem do vendedor que mais realizou vendas. Perfeito? No mês de julho. Então vamos mudar aqui o ano. Se eu mudar aqui para 2017, tá lá a Maria. Possivelmente acho que é a Maria. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos aqui na guia de vendedores. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Sara. Retornou a imagem da Sara. Se eu vim aqui, observe, está aqui a imagem da Sara. Se eu for aqui na guia vendedores, vamos dar uma olhadinha aqui. Na guia vendedores. Nossa base, nossa extração de dados. Na nossa guia vendedores. Está lá a foto da Sara. Observe, ó. Sara. Se eu for aqui na guia vendedores, está aqui a imagem da Sara. Está aqui a Sara, ó. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui para que você entenda? Ó? Bom, aqui a nossa fórmula está funcionando. O que eu vou fazer agora de diferente será o quê? Bom, se você entendeu a lógica, eu retornei a imagem do vendedor que mais realizou vendas. Eu peguei como? Eu peguei a informação pegando da célula que retorna o primeiro vendedor. Agora eu quero o segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então é muito simples, ó. Simplesmente eu vou aqui na nossa guia fórmulas, gerenciador de nomes. Vou clicar aqui, vou pegar, por exemplo, o vendedor 1, vou copiar essa fórmula, vou dar o Ctrl C, vou vir aqui em novo e vou criar um novo intervalo nomeado, ó, vendedor underline 2. E vou colar a mesma fórmula. E claro, o que eu vou mudar aqui é apenas esse carinha aqui, ó. Aqui eu estou pegando a informação da minha célula B5, onde tem o nome do primeiro vendedor. Como eu quero o segundo está na B6, a B6. Então eu vou mudar aqui de 5 para 6, ó. Se eu tiver dúvidas, basta eu pegar essa informação, apagar e puxar lá da minha célula onde eu tenho certeza que está a informação, beleza? No meu caso, como meus vendedores estão um abaixo do outro, se um está na B5, o outro só vai estar na B6, o próximo na B7, por aí vai. Então tá aqui, ó. Só mudei para a B6 e mudei o nome do intervalo nomeado. E vou selecionar ele aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um OK, ó. Então eu criei o meu segundo intervalo nomeado. Vou clicar aqui em novo. Vou dar um novo intervalo nomeado, vendedor underline 3. E vou colar a mesma fórmula. E claro, vou mudar aqui de B6 agora para o B7, pois é onde tem o nome do terceiro maior vendedor. Vou dar um OK. Novamente, novo.
vendedor underline 4 era o B7, lembre-se, então agora vai ser o B8, ó. E vou dar um OK, ó. O próximo, novo vendedor 5, se não me falha a memória. E agora, se eu não estiver enganado, vai ser o meu B9, já que eu comecei do B5. B5, B6, B7, B8, realmente é o B9, ó. Então, OK. O que é que eu devo fazer? Simplesmente eu posso, ó, copiar essa imagem, vou dar o Ctrl C, dar o Ctrl V. Ela vai vir com a mesma fórmula, claro. Aí o meu trabalho é apenas mudar a informação, beleza? Então eu posso dar o Ctrl C, vou dar aqui o Ctrl V, vou dar aqui um outro Ctrl V e um último Ctrl V, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então observe, ó, o vendedor 1, aqui vai ser o meu vendedor. Vamos ser, se eu der só o número 2, vou dar um Enter só para confirmar. Vou dar agora um Enter, ó. O vendedor 2, esse aqui vai ser o vendedor 3 e vou duplo clique aqui no nome vendedor que aparece para mim e vou dar um Enter só para confirmar, beleza? Esse aqui vai ser o vendedor 4, duplo clique aqui no nome vendedor 4, Enter para confirmar. E esse aqui vai ser o vendedor 5, vou dar um Enter. Legal? E agora o que eu faço? Ó, simplesmente, deixa eu verificar aqui, eu tenho aqui ó, o total de vendas realizadas pelo vendedor. Então eu posso clicar sobre essa caixa, vir aqui na minha barra de fórmulas, igual eu aponto para aquela célula onde contém a quantidade vendida pelo mesmo. Ó. Então eu vou lá na minha guia vendas, pego o conteúdo da minha célula, a quantidade que foi vendida no mês, daqui ela, e vou dar um Enter. Ó. Observe aqui que vai retornar a quantidade que esse vendedor realizou de vendas. Ó. Então, vou aumentar aqui um pouquinho a minha fonte, vou colocar um negrito. Vou botar aqui, ó, eu tenho uma outra caixinha de texto aqui, possivelmente eu vou utilizar a mesma para colocar o nome do meu vendedor. Observe essa caixinha de texto. Então, com ela selecionada, vou clicar aqui na minha barra de fórmulas, igual, e vou apontar para onde tem a célula com o nome do vendedor. Vou dar um Enter. Para quê? Para que eu possa ter a imagem do vendedor juntamente com essa caixa de texto. Vamos só reposicionar aqui a mesma. Então, vou trazer aqui a imagem do meu vendedor. Vou também alinhar aqui a nossa caixa de texto a esse vendedor. Então, como eu falei a você, a parte da extração é sempre a parte, creio eu, mais difícil. Vamos dizer assim, beleza? E aqui vai muito da sua criatividade. Ó. Então, vou só tentar alinhar aqui um pouquinho. Tá aqui a imagem do meu vendedor, observe, ó. E aqui você vai trabalhando colocando os valores, ó, um pouquinho maior, um pouquinho menor, aí vai muito da sua criatividade também, ó, beleza? E claro, o ideal é que a gente crie um outro painelzinho como esse e vá colando aqui para que a gente possa simplesmente colocar. Agora eu vou ter a imagem do segundo, do terceiro, observe, ó, do terceiro, do quarto e do quinto, ó. Para que esse vídeo não se prolongue mais, tenho certeza que você já entendeu a lógica, ó. Aqui eu já tenho as imagens sendo retornadas de forma correta. Então, basicamente, o que eu devo fazer, dar um Ctrl C aqui. Deixa eu ver se ele vai copiar por todo ou se vai vir somente a caixa de texto. Vem somente a caixa de texto. O que eu devo fazer? Simplesmente eu copiaria essa informação, esta outra daqui e essa daqui também, ó. Então, se eu der um Ctrl C e colar aqui dentro, observe, ó. Aqui o que eu vou fazer? Vou mudar de AB5 para AB6, vou dar um Enter. Vai retornar o nome da Maria. Aqui de AC5 para AC6, porque é a célula abaixo. Observe que quando eu faço isso, eu tenho que configurar novamente os textos. No entanto, se você observar, já mudou os valores. E aqui eu vou mudar de 1 para 2. Ó. E aqui eu colo a imagem de quem? Da vendedora. Ó. Se ela ficar dessa forma, basta eu vir, clicar sobre ela e enviar para frente. Ó. Legal? Ó. E aí, como eu falei para você selecionar seu texto, você aplica a formatação que você queira. E tem um detalhe muito importante que eu vou lhe falar que eu percebi agora, ó, beleza? Vou só terminar aqui a formatação. Caso você tenha percebido também, eu vou ler aí nos seus comentários, com certeza. E vamos se ajudar. E vamos estar se ajudando, ó. Observe, ó, legal? Então aqui eu já tenho o primeiro, o segundo e por aí vai, beleza? Tenho certeza que você já entendeu a lógica. O que é que eu percebi aqui, ó? Dessa forma que a gente está fazendo, observe, ó, eu estou vendo as vendas de fevereiro de 2017, beleza? Quem mais vendeu em fevereiro de 2017?
Vamos dar uma olhadinha aqui novamente na nossa matriz tabela. Quem mais vendeu foi a Sara, depois a Maria, o José, o Carlos e o Cláudio. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá exatamente, ó, a Sara, a Maria e os demais vendedores, beleza? Só que quando eu filtro por ano, vamos pegar aqui o ano, ó. Aliás, não precisa nem mudar de ano, mas vamos mudar aqui só para que você veja, ó. No ano de 2018, quem foi mais que vendeu, ó? Observe que retornou aqui as imagens dos vendedores. Se eu for lá na minha aba que tem o nome dos vendedores, os nomes dos vendedores não são esses daqui que mais realizaram vendas no mês de 2018, perfeito? Perdão, no mês de 2018, referente ao mês de fevereiro, sim. No entanto, no ano, não foram eles. Se observarmos, ó, observe, ó, esses são os 5 que mais venderam no mês de 2018, no mês de fevereiro de 2018. Já os que mais venderam no mês de 2018, no ano por completo, são estes. Ou seja, quando eu mudo lá, não está mudando a foto do vendedor em relação ao ano. Se eu filtrei somente o ano, eu quero ver, obviamente, a foto somente do ano e não a foto do mês. E como é que eu faria isso? Bom, aí eu vou deixar como dever de casa para você. Peço que você comente aí se você tem essa mesma dúvida. Se tiver muitos comentários, a gente pode fazer, com certeza, a continuação desse projeto. Essa não era a ideia, percebi essa dificuldade agora e vou ver aqui como é que a gente pode estar ajustando, beleza? Espero que você possa ter deixado aquele gostei. Se gostou, deixa aquele gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E se já for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que nosso canal possa chegar às nossas metas. E se ficou com a mesma dúvida que eu, comenta aí como resolver essa questão. E se você já sabe como resolver, comenta aí que com certeza eu vou dar os créditos a você no vídeo que eu farei, beleza? Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.